queimado. E a condenação? Primeiro vamos ver, com essa condenação, depois vamos falar do processo. Com essa condenação, você já deve ter sentado com o prefeito Gariba. Né? Você fez uma entrevista coletiva durante essa semana. Né? Eu não pude estar presente lá na unidade. E o que você colocou nessa? Você conversou com o Gariba? Vai continuar na frente? Você é considerado ficha suja? Não, ficha suja. Como é que é? Tem que transitar em julgado? Não precisa transitar em julgado? Posso permanecer na função pública? Me conte tudo. É como diria Arnaldo César, o nosso árbitro lá, a regra é clara. César Coelho. A regra é bastante clara. Na verdade é a seguinte, né? Eu fui condenado no Tribunal de Justiça, numa sessão que aconteceu em junho ou em julho de 2011, né? E somente agora é que o acórdão foi publicado. Né? E coube, porque a gente já apresentou as nossas razões de recurso. Naquela época já? Não, agora. Essa semana. Porque só depois do acórdão é que entra com o recurso. Né? Exatamente. Saiu o acórdão, aí nós tínhamos 5 dias para nos manifestar a respeito do acórdão. Nós já nos manifestamos dentro do prazo de 5 dias, que venceu na quarta-feira. E lá explanamos algumas coisas que já estão nos autos e também solicitamos, né, requeremos ao tribunal que fizesse uma reavaliação da decisão tomada, bem como da pena aplicada. Né? Então isso ainda é cabível e vamos aguardar agora a manifestação do Tribunal de Justiça. E, claro, já está sendo preparada um recurso ao STJ, Supremo Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Exatamente, para, caso a condenação seja mantida, a gente já está devidamente preparado. E essa história, né, Neri, é uma história que já vem há muito tempo. Né? Então, antes de nós falar da história e do processo sobre a condenação. Eu quero saber se você conversou com o Gariba, se você vai permanecer na chefia de gabinete ou não. Primeiro deixar bem claro que eu jamais, né, até nem tinha como, nem tinha porquê, deixei de dar ciência ao prefeito dessa possibilidade. Ele já sabia antes disso? Sabia, claro. E ele foi muito... já 1 ano e pouco atrás que você tinha sido condenado? Sim, já saiu bastante tempo. Então, ele me colocou uma situação assim, foi muito claro comigo. Ele disse, Roberto, eu vou aguardar a sentença oficial e no momento em que a sentença oficial for publicada, aí eu vou tomar um posicionamento. Muito bem, esse fato aconteceu essa semana, né, e eu fui até o gabinete do prefeito, expliquei para ele a situação e disse para ele ficar bem à vontade. Se ele achasse que eu deveria permanecer, você colocou o cargo eu ainda permaneceria. Se caso ele achasse que um momento seria delicado para minha manutenção, né, e que isso pudesse politicamente ou até na questão de repercussão afetar o governo, eu aceitaria tranquilamente, iria cuidar da minha vida. A exoneração, aceitaria? Aceitaria tranquilamente, claro. Tranquilamente, né? Se ele me pedisse, não, Roberto, eu gostaria que você fizesse um pedido, porque eu não gostaria, eu faria também, né? Mas a postura dele foi diferente. Ele disse, Roberto, a decisão está clara, aqui está muito claro de que você não teve enriquecimento ilícito, quer dizer, eu também, obviamente, não ganhei nada com isso aqui, né? Muito pelo contrário. Deixa bem claro, você não roubou. Muito pelo contrário, já gastei um bom dinheiro só para tirar essas fotocópias aqui na época. Já vamos falar depois disso aí. Né, já foi um dinheiro razoável, e honorários de advogado, deslocamento para a capital, uma série de coisas. E ele disse também, e também fica claro aqui na sentença, de que você não teve nenhuma vantagem política e legal. Então, você pode permanecer. Você permanece. Além disso, a sentença também é bem clara, né, dizendo que ela só tem efeito, o acórdão só tem efeito após trânsito em julgado. O trânsito em julgado... Então a lei do ficha suja não lhe pega? Hoje, na minha concepção, não. O próprio tribunal não pega. Não pega. Por quê? Porque a lei da ficha que eu ajudei a aprovar aqui na Câmara, aprovei a lei que foi apresentada então pelo vereador Tomé, que na verdade era uma cópia da lei federal. Da lei federal. Né? Porque a lei federal, né, mas foi uma forma de também demonstrar que essa atitude seria boa para o Rio do Sul. Ela diz que se você for condenado, aproximadamente isso, mais ou menos isso, né? Se você for condenado
for condenado por um pleno, um tribunal, um colegiado, automaticamente você estará afastado. Só que, como essa decisão ela não gerou fato, não gerou efeito de direito, não tem como se aplicar essa lei. Tipo, eu tive uma condenação aqui de ressarcir o erário público municipal do valor das multas a serem calculadas aqui. Seriam 179 multas que eu fui condenado que na verdade você não ficou com dinheiro, o povo é que deixou de recolher as multas, hein? Exatamente. Essas multas não foram pagas pelo infrator. Né? Então, o que acontece? Não há aqui ainda um entendimento de valores, por exemplo. Isso também nós estamos solicitando, então, que o tribunal se manifeste. Diga se é 2 mil, se é 3 mil, se é 5 mil, enfim. Quanto é que é? Né? E aí, eu estou também proibido de, além de exercer qualquer cargo público, de exercer os meus direitos políticos. Se você correto? quisesse voltar para a política. Mas se hoje eu fosse, né, um candidato a vereador e tivesse sido eleito, eu não sairia do cargo em função disso aqui. Por quê? Porque ainda há grau de recurso. E enquanto houver grau de recurso, não há trânsito em julgado. Enquanto não houver trânsito em julgado, eu efetivamente não fui condenado. Não foi condenado. Exatamente. Então, não há uma condenação. Essa é uma questão, às vezes, que é difícil de entender, né? Os advogados sabem, juízes, promotores e tal, mas para as pessoas do dia a dia não tem esse entendimento. Então, o que aconteceu? Mas foi condenado ou não foi? Não, fui condenado, mas não há um efeito disso até eu extinguir todas as minhas possibilidades. Que só vai terminar lá em Brasília, vamos Provavelmente. deixar bem claro. Provavelmente.